Leonino, seja muito bem-vindo. Você que é de Leão ou você que tem ascendente em Leão, seja muito bem-vindo aqui. Essa previsão, ela é para você e vamos trabalhar uma data importante, que é a data da lua cheia, que ocorre agora hoje. Inclusive eu tô gravando no próprio dia da lua cheia, mas esse vídeo já vai para você, tá? Rapidinho aqui, hoje mesmo. Então, dia 5 de novembro, lua cheia a 13 graus do signo de Touro, tá? Vamos entender como é que tá tudo isso, porque a lua cheia, ela tem o objetivo de expor uma situação, e que eu já vou te explicar o que está sendo exposto aqui, mas eu gostaria também de convidá-lo a assistir o vídeo anterior da temporada anterior, em que eu trabalhei a lunação em Libra, tá? Hoje é a continuidade desta lunação, tudo bem? Então a lua cheia, ela expõe mesmo uma situação, mas não tem como a gente não relembrar o que foi dito ali atrás, tá bom? Então, se você não assistiu, assista. E se você já assistiu, segue aqui o barco, vamos continuar. Ou se você quiser assistir de novo para fazer a conexão, enfim, fica a teu critério, tá? Mas lembrando que hoje essa previsão, ela é a continuidade da previsão anterior. E vocês ficaram em último lugar, vamos reagir, Leão, tá? Vocês já ficaram lá, mas no início, né, dos primeiros signos. Para isso é importante que você curta o canal, põe aí, não custa nada, curta o canal e também visualize e compartilhe para que tenha mais visualização, porque aqui, né, eu e meu marido, nós trabalhamos juntos e eu faço a edição, então a gente vai meio que pelos signos que tem mais visualização. Mas todos vão receber a previsão, isso que é o mais importante, tá bom? Mas, se você quer receber com antecedência, visualize o vídeo até o final e clique e coloca aí o teu like para que você consiga aí receber com mais antecedência, tá bom? Então, já peço aí que você se inscreva, que você compartilhe e que você esteja aqui, claro, se você gostar do canal, né? Bom, então vamos lá, Leão, vamos lá, vamos entender como é que tá isso aqui para você receber logo essa previsão aqui. Leão, eu vou citar o que aconteceu na lunação, mas eu não vou me aprofundar, tá bom? Porque esse vídeo já tá circulando. Então, Leão, o que mexeu? Mexeu com a sua comunicação, com o seu conhecimento e com as relações de convivência, principalmente envolvendo parentes, tá? Mas aqui também podemos colocar pessoas da sua convivência e vizinhança, tá? Dizendo que ali iria acontecer algumas coisas com essas pessoas, com essas figuras, e que alguma interação provavelmente poderia ocorrer ali. Só que o que acontece? Essa interação, ela não tá muito fácil não, né, Leão? Não tá. O que nós temos nessa lua cheia é que você tá tendo uma visão, tá? Muito mais clara de como você deve conduzir esta situação, porque aqui fala sobre a responsabilidade e o compromisso em relação a essas pessoas aqui, ou a uma pessoa específica aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou trazer alguns panoramas para que você possa fazer a sua avaliação e falar, poxa, o que a Paloma falou, isso eu descarto, isso aqui tem tudo a ver. Pelo amor de Deus, escute com atenção, nem tudo mas você vai pegar a essência da previsão para entender o que ela significa para você, tá bom? Mas o que eu vejo aqui? Eu vejo que, primeiramente, você pode estar com um problema muito sério aqui, tá? Inclusive, esse problema pode envolver questões jurídicas, pode envolver documentos, pode envolver papéis, pode envolver uma certa injustiça aqui de algumas situações,
e que provavelmente nessa lua cheia você vai ter que tomar uma providência. Porque a casa que está sendo mexida, ela é a casa que fala sobre você buscar as autoridades, entendeu? Então eu tenho que buscar meios para resolver isso aqui. Eu tenho que buscar as autoridades para resolver isso aqui. Um outro panorama sobre essa situação seria assim, que existe uma situação de comentários, buchicho, fofoca, ou questões que estão circulando nos corredores, né? E que aqui talvez você vai ter que ter uma conduta muito responsável, muito comprometida e que talvez você precise até, a depender do caso, conversar com algum chefe ou interagir com alguma figura que é uma figura importante aí para você e que é uma figura que pode de alguma maneira te ajudar ou influenciar nessa situação que ocorre ali com esse buchicho, com essa fofoca aí, tá? Agora eu vou dar outro panorama. Aqui, Leão, pode ser que você esteja querendo fazer um curso, estudar, se aprimorar na sua carreira profissional, tá? Porque aqui fala muito da maneira como você se comunica com as pessoas, né? E a palavra, ela tem um poder incrível, ela tem um poder de construir pontes e de destruir uma cidade inteira, né? E às vezes isso é o que está requerendo de você nesse momento, né? Pedindo para que você analise ali as palavras, ou que você estude mais, estude sobre uma situação, que você consiga, né, obter as informações corretas, tá? Para que você entenda o que está acontecendo aí, que de alguma forma pode estar mexendo com a sua carreira profissional ou pode estar mexendo com a sua reputação, tá? Aqui nós temos um céu em que há uma preocupação com a reputação. Nós temos um céu em que você vai ter que tomar medidas importantes ou até mesmo se comprometer com algo que seja relevante ou necessário para esse momento, tá bom? Então, o que o céu vem pedindo de você? Muita coerência e coragem, de alguma forma, para que você assuma as responsabilidades ou para que você se comprometa com aquilo que é importante. Porque aqui existe uma relação, aqui não é, eu não sinto tanto que é relacionamento amoroso, tá? Eu sinto que é mais relações, assim, interpessoais. Para alguns pode ser um relacionamento amoroso, até pode, mas aqui, tecnicamente, é mais as relações de convivência e aí, principalmente, a questão com parentes, tá? Então, aqui tem uma coisa de um buchicho, tem uma questão de rivalidades, tem uma questão de uma competiçãozinha ou de uma situação de desafeto. E que, de alguma forma, você tem que saber conduzir isso porque está em jogo a tua reputação. Ou está em jogo a sua carreira profissional, tá? Então, você tem que aqui buscar as medidas corretas para que você resolva essa situação aqui, tá? E por isso, né, para tanto, para que você tenha aqui um resultado melhor, a gente podia desenvolver aqui o desapego, tá? Desapego. Ai, se você não tem nada a temer, não tem culpa no cartório, não tem nada, então aqui tá falando, calma, as coisas vão se ajustar, as coisas vão vir à tona. Pode ser que as pessoas estejam falando um pouco mais sobre você, pode. Mas tudo bem. O importante é que você consiga conduzir essa situação de uma forma mais leve, tá? Em que essa reputação ela não ganhe
um peso a ponto de você realmente ir se prejudicando e aquilo vai ficando pesado e as responsabilidades, tudo aquilo que você precisa se comprometer, tá bom? Para outros, isso aqui pode ser uma coisa muito mais simples, tá? Ai, Paloma, eu tô com um problema ali com uma irmã, um irmão, uma situação, mas eu preciso aqui realmente ter uma conduta diferente com essa pessoa. Pode ser só isso. Eu preciso ter uma conduta diferente com essa pessoa, porque não dá, eu não consigo mais levar adiante essa situação, eu preciso focar um pouco mais em mim, então para isso eu vou repensar. Tudo isso, né, Leão, é de alguma forma um crescimento para você, tá? É uma forma de você evoluir, é uma forma de você conseguir ultrapassar obstáculos e se posicionar de uma maneira mais interessante, tá bom? É, é uma situação que vai te exigir aqui, tá bom? Vai te exigir. Mas aqui é no sentido de que se você tá conseguindo se colocar ou se posicionar com sabedoria, assumindo as responsabilidades que cabe a você e dando para o outro que não cabe a você, é isso. É sobre isso essa previsão, tá? Aí, o que que acontece? O planeta Marte com Mercúrio, eles estão lá no signo de Sagitário e aqui eles estão mexendo com a casa de lazer, prazer, namoro, romances, tá? Então, é bacana que aqui você tá com uma tendência, tá? A namorar uma pessoa ou a conhecer uma pessoa. Tô dando risada porque eu falei que essa situação não tinha muito a ver com relacionamento. A princípio não tem, tá? A princípio não tem. Porque aqui pode ser uma outra situação que ocorre concomitante com essa. Então, aqui você tá num momento interessante para conhecer uma pessoa, para namorar, para estruturar uma relação, inclusive que pode até ser uma relação que você não conseguiu conduzir no passado, ou que estava meio estranho, ou que vocês tinham que sentar, tinham que conversar. Então, é uma situação que hoje tá falando. Aqui também pode ser assim, eu tenho até trauma, sabe, Paloma? Porque eu me relacionei com uma pessoa, foi muito difícil, então eu meio que fechei as portas, mas agora eu tô conseguindo me abrir para conhecer novas pessoas, a vida tá me trazendo essa possibilidade. Então aqui você tá com uma oportunidade de você realmente namorar, tá? Aqui você vai ter a possibilidade de conhecer alguém, tá bom? Esse trânsito, ele tá fortalecendo a sua autoestima, ele tá trazendo a possibilidade de lazer, entretenimento, passeio. Se você tem filhos, aqui pode ser também um período em que você vai se dedicar mais aos seus filhos, tomar decisões importantes para eles, para o desenvolvimento deles. Então, Leão, de alguma forma, esse trânsito ele está ajudando muito você, inclusive a fortalecer a sua autoestima, tá? Porque ali é a casa dos talentos, ali é a casa do seu potencial criativo. Então, de alguma forma, você tá ali escolhendo ser feliz, tomando as decisões que são importantes para o teu crescimento, para o seu desenvolvimento, tá? E aí eu quero só juntar essa informação com tudo que eu vi, porque eu falei que não tem relacionamento, mas eu acho que talvez para alguns casos pode mexer com relacionamento sim. Que aí seria assim, um buchicho, alguma coisa ocorrendo ali com fofoca ou pessoas que talvez fica ali sabendo que você está conhecendo outra pessoa e que de repente isso gera algum mal-estar com algumas pessoas ali da sua convivência, para alguns pode ser com parentes também, e aí você está iniciando essa nova relação, mas isso aqui de alguma forma mexe com algum buchicho, e isso vem à tona, né? Porque a casa que está ocorrendo a lua cheia, ela é uma casa que tudo fica muito exposto, a tua vida, ela tá muito exposta aqui, tá?
Aqui é aquelas coisas que saem no jornal, né? Jornal, imagina, né? Tô velha já. Sai na internet mesmo, sai nas redes sociais, sai no Instagram, sai ali no. Todo mundo comenta. Então pode ser que para alguns você iniciou um relacionamento em que gerou algumas coisas ali. Pode ser também. Para alguns, tá? Não é para todos. Para outros, isso aqui está muito separado. Existe essa situação, mas agora eu quero ser feliz, agora eu quero namorar, agora eu quero aproveitar minha vida, eu quero focar um pouco mais no meu bem-estar, quero desenvolver meus talentos, agora eu quero também aproveitar a vida, enfim. Isso aqui pode ser coisas que estão ocorrem juntas, mas não se conectam uma com a outra, tá bom? Para outros, isso pode se conectar sim. Pode se conectar sim. E aí existe toda uma situação em que. Quer ver uma outra coisa que cabe aqui? De repente, isso aqui pode ser alguma coisa com filhos, né? Com filhos. E aí tem algum tipo de rivalidade e que tem que sentar e conversar sobre um dinheiro, sobre um documento. Tem que sentar e conversar sobre isso, né? Às vezes não é nem o teu filho, às vezes é um sobrinho, às vezes é um afilhado, às vezes é uma figura que você tem como um filho para você, tá? Então tem que sentar e conversar sobre essa criança, sobre esse adolescente, tem que sentar, tem que conversar sobre isso. E aqui é uma coisa que você tem que saber conduzir, porque senão você pode assumir responsabilidades além do necessário. Então você vai ter que ter aqui uma conduta, aqui você vai ter que ter um posicionamento, tá? Para quem tem filhos, aqui talvez você tenha que sentar e conversar. Isso para quem, vamos dizer, para quem é divorciado, né? E tem um filho. Então talvez você tenha que sentar com o seu companheiro, a sua companheira, para fazer algum ajuste. Talvez essa pessoa está até reivindicando alguns ajustes aí na pensão, e que talvez você vai ter que se posicionar aqui, tá? Ou é você que está pedindo esse reajuste, mas aqui pode ter uma conversa em relação a dinheiro, tá? E que isso pode envolver um filho, tá? Para outros não tem nada a ver com filhos, tem a ver com aproveitar a vida, em você começar um namoro, começar um relacionamento. Então você vai começar um namoro, mas isso vai gerar uma situação ali. Gente, eu dei muitos exemplos, tá? Agora vocês analisam o que caberia para você, tá? O fato é, tem um mal-estar com algumas pessoas do seu convívio, pronto. E aqui você vai ter que se posicionar. Por quê? Porque tá em foco o teu bem-estar, tá em foco filhos, tá em foco namoro, tá em foco o lazer, tá bom? Tenta ver o que cabe para você, onde que você pode fazer essa conexão, ok? Então é isso, Leão. Muito obrigada pelo teu carinho, por você estar aqui. Em breve eu tenho mais previsões para você, tá bom? Até mais.